que o Senhor nos abençoe. Realmente é muito bom estar aqui entre amigos para falar de doutrina espírita, hoje sob a ótica de Leon Denis e sempre alicerçado pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, conforme a Laíde já anunciou no início, está se estudando esse livro, né? Uma grande obra de Leon Denis, O Problema do Ser e do Destino, nosso título original, e que aqui no Brasil ganhou o nome de O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Eu quero começar falando sobre a introdução deste livro. Eu particularmente gosto muito de toda a introdução de um livro espírita, as obras básicas e tantas outras, de Emmanuel, de André Luiz, porque elas são muito ricas, né, e dão um panorama, um apanhado geral sobre a obra, porque toda introdução ela é escrita no final da obra. Então, o autor já tem, né, toda aquela obra e quer nos apresentar a sua obra, e isso ele faz na introdução. Então, Leon Denis vai começar dizendo que as instituições humanas em geral, e o que ele está chamando de instituição humana, as religiões, as escolas, as universidades, ensinam muitas coisas, mas para ele, muitas coisas são supérfluas, porque não ensina aquilo que mais o homem precisa conhecer para caminhar nessa existência e para se preparar para o além dessa existência. E ele ainda fala mais que mesmo aqueles que têm a missão de esclarecer e guiar a alma humana dão a impressão de que ignoram a natureza dessa alma e qual o seu verdadeiro destino, pelo que ele tem observado, lembrando que estamos falando de 100 anos atrás, esse livro é de 1919. Né? E nos meios universitários ainda reinava, né, segundo ele, uma incerteza sobre a solução do mais importante problema com que o homem se defronta na sua passagem pela Terra. Por isso que ele chama de o problema do ser. Né? E ele ainda fala que a maioria dos professores, dos pedagogos, afastam das suas disciplinas, dos conteúdos da disciplina, justamente esse problema da vida, né, o termo dessa vida e a finalidade dessa vida. Né? Não é motivo de estudo nas universidades, no geral. Então, nós sabemos que Leon Denis é chamado, e desde quando ainda encarnado assim, era chamado de apóstolo do Espiritismo, mas também de um filósofo e um poeta. E aqui na introdução, ele está fazendo a sua filosofia nesses questionamentos que ele está apresentando. Qual o destino do homem? Qual é o problema maior do ser vivo, do ser humano que eu sou? Qual é o meu destino? E a partir disso, o que eu sou, de onde eu vim, para onde vou, todos nós, uma vida inteira, precisamos dessas respostas, ou pelo menos realizar essas perguntas, né? Porque somos seres pensantes, que raciocinamos, reflexionamos, né, sobre nós mesmos. E ele fala que as universidades e as igrejas, né, quando você vai ver o conteúdo de suas falas, só se encontra obscuridade, contradição, né, em relação ao problema da própria natureza humana e do seu futuro. E ele ainda atribui esse estado de coisas, né, aos males da sua época, que não são diferentes dos males de hoje. Ele chamou de incoerência das ideias, desordem das consciências e anarquia moral e social. Então, vejam bem, se hoje, 100 anos depois, não estamos enfrentando isso. Incoerência das ideias, as pessoas, cada uma falando uma coisa, estão como que perdidas, né, nas suas respostas, nos seus direcionamentos, nos seus posicionamentos de vida, desordem das consciências e uma anarquia moral e social. Né? E ele diz que a educação, né, é dada de geração em geração, né, mas não esclarece o caminho da vida.
Então, o que ele está dizendo aqui? Que as escolas, as instituições não nos preparam para a vida, quiçá para a morte. Né? Em 100 anos isso não mudou. Um ensino tradicional, que ele chamou de ensino clássico, se preocupa com o cultivo e ornamento da inteligência, do racional, e isso não inspira ação, não inspira amor, não inspira dedicação. Né? Então, não se ensina ao ser humano a desenvolver as energias profundas do eu, energias essas que orientam os nossos impulsos e nossos esforços para um fim mais elevado, que nos tire desse imediatismo, dessa coisa pequena, que é uma vida só para o hoje, só para o agora, só para o ter e acumular coisas materiais. Não é? E essa concepção consolaria as horas mais difíceis, estimularia as virtudes e as altas inspirações. Não é? E tanto é limitado o que nós recebemos e o que conhecemos de nós mesmos, que quando nós vamos fazer uma entrevista, ou estamos numa dinâmica de grupo, alguém pergunta, quem é você? O que a gente responde? Nome, endereço, profissão, religião, né? Tudo externo. Tudo isso não sou eu, porque é temporário, já está acabando. Né? Carlos Gomes é só nessa existência, já está acabando. Na próxima, com certeza, não terei esse nome e tudo isso, né, que me circunda aqui na Terra, como não tive em outra. E a gente dá um valor nisso tudo, se apega como se fosse eternizar, e não se eterniza o que é externo. Né? E ele ainda vai citar, né, um livro que ele leu, um exemplo, que um professor ele estava passando por uma dor da desencarnação de uma filha ainda muito nova. E ele, como professor, foi conversar com seus colegas, principalmente os professores de filosofia, para tentar um consolo para aquele momento. E o que ele encontrou foi somente desilusão. Né? Então, o que se conclui? Que a filosofia, com todas as suas teorias, com todos os seus questionamentos, não tem respostas para a dor de se enterrar um filho. Né? São respostas incertas, teóricas, que não têm o ideal, não têm um fim preciso. Né? Então, Denis atribui que, com isso, né, o que se estimula é um desânimo precoce, um pessimismo dissolvente e que são responsáveis pelas moléstias das sociedades decadentes, ameaçando terrivelmente o futuro. Ele está falando no início do século XX. Nós estamos no início do século XXI e estamos colhendo isso aí. Né? Desânimo precoce, né? Com jovens aí não querendo sair da cama para nada, pessimismo dissolvente, levando até a ideação do suicídio, que são as moléstias, como a depressão, né? Como o não agir que a nossa sociedade decadente está enfrentando. Né? E ele ainda fala daquele ceticismo amargo, os céticos que só acreditam naquilo que os 5 sentidos podem responder e não param para pensar que existem outros sentidos, ou um 6º sentido, que nos mostram uma outra percepção da vida. Né? Então, ele fala que, em sua época, os jovens só queriam riqueza e êxito. Passados 6 anos, o que nós temos nos jovens de hoje? Querem fama e riqueza. Só olhar aí os Big Brothers da vida, né? Querem ficar famosos e ganhar dinheiro. E tantas outras coisas que vemos aí na mídia. 100 anos, gente. Como que a evolução é lenta. Então, estamos aqui trazendo o Denis, que nos traz nesse livro a visão do início do século XX. E tão atual que parece que esse livro está sendo lançado hoje. Né? No livro Memória do Suicida, eu li uma frase que me chamou a atenção. A vida não é feita de pão e moedas. Né? E parece que é isso que é fomentado até mesmo nas famílias. Né? Você tem que ter o melhor, né? E ganhar sempre à frente do outro. Então, Denis falava
que os moços, os jovens de sua época, com tudo isso que eles estavam observando, eles não tinham ânimo para lutar, tanto que na primeira dificuldade eles desistiam. Não acreditavam em si mesmos, né? Eles acreditavam que existia uma fatalidade, mas que eles, com a sua vontade, não poderiam intervir, né? E hoje nós não temos aí uma quantidade de jovens com baixa autoestima, com depressão, com ideação suicida em decorrência disso tudo, né? Então vamos observar essa sociedade, o que a sociedade, nós somos a sociedade, estamos apresentando para os jovens para que ele queira ficar conosco, para que ele queira fazer algo bom, né? Que não destrua a sua vida naquele prazer imediato que nós estamos vendo isso. Então, o Denis vai nos dizer que o que ele observava dos jovens era uma espécie de lassidão moral, né? Aquela falta de vontade, aquele tédio, né? Aquele cansaço do jovem, um abatimento e também uma inquietação, um descontentamento, porque faltava confiança no verdadeiro valor da vida. E o verdadeiro valor da vida é aqui? Vamos consultar Jesus? O que Mateus anotou no capítulo 6, versículo 19? Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e os ladrões querem roubar, mas sim nos céus, para onde vamos viver, aqui com as minhas palavras, numa eternidade ou num tempo muito maior. Tão clara essa fala de Jesus, por que não conseguimos entender em 2000 anos? Precisa desenhar, né? Então, o Leon Denis chamou que a doença moral de sua época era o pessimismo, né? E ele ainda atribui essa noção de pessimismo da sociedade, especial jovem, aos autores da época, filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, Haeckel, né? Que eram materialistas e apresentavam de uma forma bonita, bem escrita, né? Inteligente, só essa vida, né? E isso causava nas almas humanas a desegregação de tudo que fortifica a alegria, a confiança no futuro, as qualidades viris da nossa raça, dizia Denis, né? Então, o que precisa ficar para nós, né, e acreditarmos nisso, somos responsáveis pelos pensamentos que criamos na mente do próximo. Então, quando vamos ler um livro, assistir uma peça de teatro, um filme, o que seja, nós estamos criando um pensamento a partir daquele autor. Se for otimista, nos joga para cima, pessimista, nos joga para baixo. Então, é isso que ele está dizendo desses autores que estão fomentando o pessimismo. E no livro Memória de um Suicida, nós vamos ver também alguns autores que estavam fomentando o suicídio quando tivesse um problema muito grande e acabaram suicidando e estavam lá, né, sendo responsabilizados por suicídios do outro que lia o livro dele, né? Então, Denis vai nos dizer que é necessário ensinar o ser humano a conhecer-se e a desenvolver, né, sob o ponto de vista dos seus fins, da finalidade, as suas próprias forças latentes que nós temos, mas que não é divulgado por interesses outros para que haja uma dependência, né? De novo, Jesus vem nos dizer, e Mateus anotou no capítulo 5, aliás, capítulo 5 de Mateus é para ser lido diariamente, que ali já tem um tratado de vida, como viver, né, e ser feliz. Mateus 5, né? Capítulo 5, versículo 13, o que Jesus disse? Brilha a vossa luz. Jesus não falou, vai buscar uma luz para brilhar. Não, a luz já está aqui dentro, eu tenho que fazê-la brilhar. E aí Paulo, né, o grande timorato, divulgador do cristianismo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 14, o que ele disse aos Efésios? Acorda
tu que dormes. Nós temos uma alma que está dormindo dentro de um corpo que quer deitar na rede e quer somente o prazer imediatista. E essa alma não acorda para crescer. Isso que Paulo está dizendo. E aí nós vamos ter Joana de Ângeles, que estudou 50 anos psicologia na espiritualidade, para nos deixar todas essas obras do estudo psicológico, e nesse livro, Autodescobrimento, uma busca interior, olha o que ela vai dizer, que é necessário o autodescobrimento a fim de favorecer a recuperação da harmonia, se houver uma desarmonização, e do crescimento quando nós estimularmos esses valores latentes. Eu preciso me conhecer para caminhar. E às vezes conhecemos a vida de todo mundo, mas não conhecemos a nossa. Né? Então, Joana vai dizer que o autoconhecimento nos ajuda a reharmonizarmos conosco e o nosso crescimento. Né? Enquanto não se conscientiza o ser humano das próprias possibilidades, o indivíduo vai ficar atordoado em conflitos de natureza destrutiva, fugindo para estados depressivos, eu acrescentaria para as drogas, que é o que nós estamos vendo hoje. Então, a solução, a resposta para toda essa balbúrdia que está aí na nossa sociedade que não se entende, é o autoconhecimento. É isso que Denis está nos propondo. Né? E ele diz o seguinte, que a divulgação do pensamento, né, como ele era propagado, estava apenas a círculos restritos, igrejas, escolas, né, sistemas que, ao invés de dialogarem, estavam se excluindo e combatendo, né, um ao outro. Né? E essa divisão de pensamentos nesses sistemas, né, geravam correntes violentas e contrárias, que mais perturbam e confundem o meio social que ajuda. Né? Então, é preciso sair desse engessamento, desses ciclos alternos, e dar uma livre expansão ao pensamento. Né? Então, cada sistema, ainda vai dizer Denis, tem uma parte da verdade, mas nenhum deles tem a verdade inteira. Aí eu me lembrei da fábula daqueles 3 cegos que queriam conhecer um elefante. Aquele que foi pela frente, né, tocando a tromba do elefante, disse: o elefante é uma coisa comprida e redonda, parece uma cobra grande. Né? O outro foi pelo lado e tateando, né, a parte lateral do elefante, dizendo: o elefante é largo, é liso, parece um paredão. E um terceiro pelo lado, né, de trás, pegou na cauda e falou: elefante é apenas uma coisinha, parece uma cordinha fina. Então, o que nós temos aí? 3 realidades do mesmo objeto, que, ao dialogarem ali entre si, eles fazem um elefante como um todo. Né? E Denis vai falar uma coisa aqui que precisamos pensar. O universo e a vida têm aspectos tão variados e são numerosos demais para que um sistema, por maior que ele seja, possa abraçar e entender. Então, não vai ser a religião, não vai ser a ciência, não vai ser a filosofia, nem o senso comum na sabedoria popular que vai explicar a vida, que vai explicar o universo. Mas o que cada um consegue perceber, conseguimos ter uma percepção do todo dentro das nossas possibilidades e limitações. Né? Então, é essa união de saberes que vai se descobrir, e o que é, onde nós estamos, o que estamos fazendo, e irmos caminhando. E quando eu li isso, eu me lembrei de um filósofo da educação, Edgar Morin, que esse ano completou 100 anos de idade, está aí vivo e atuante, que ele, nesse livro, ele é o filósofo da complexidade, do pensamento complexo, da diversidade dos saberes. Nesse livro aqui, A Cabeça Bem Feita, Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. Então, o que ele diz? Que é semelhante a Denis.
Os conhecimentos fragmentados só servem para usos técnicos, são os especialistas que nós temos aí. Mas não conseguem conjugar-se para alimentar um pensamento que seja capaz de considerar a situação humana no âmago da vida, na Terra, no mundo, e enfrentar os grandes desafios da nossa época. Esse livro é de 1999, 80 anos depois do livro de Leon Denis. Então, veja como é que Denis está tão atual, e hoje estamos vendo aí alguns ecos, né, dos seus pensamentos. E o Morin, ele é um francês, ele vai dizer que o novo espírito científico deve ligar, contextualizar, globalizar os saberes que foram fragmentados, compartimentados, e a partir daí articular as disciplinas. Por isso que nas escolas ouvimos falar de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade. As disciplinas precisam conversar, né, para que haja uma fecundidade de conhecimento. E é porque, para Morin, essa fragmentação do campo do saber demoliu as entidades naturais sobre as quais sempre incidiram as grandes interrogações humanas: o cosmos, a natureza, a vida e o próprio ser humano. Então, fala-se de tudo, conhece toda a tecnologia, as formas de fazer, mas não se conhece a si mesmo. Voltando lá aquele pai, qual a resposta para a dor de um pai que enterrou uma filha? Né? Qual a ciência que tem essa resposta? Então, a crise moral para Denis e a decadência da sua época, segundo ele, estavam provindo, em grande parte, de se ter o espírito humano se imobilizado, engessado por muito tempo. Então, ele coloca como solução arrancar esse espírito da inércia que está parado, inércia das rotinas seculares. Então, em muitas encarnações, estamos fazendo a mesma coisa, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito e querendo evoluir. Não vai evoluir, vai ficar estacionado. Todos nós que estamos aqui agora estamos estacionados, porque nós fazemos o que todo mundo faz. E nós, como espírita, precisamos ter um outro olhar sobre a vida, falar com as pessoas uma outra coisa que possa diferir do que as pessoas estão falando. Nós temos que falar da vida que vai além da matéria. Né? Então, é isso que ele está dizendo aqui, ó, levar o indivíduo a grandes altitudes para olhar de cima, mas sem perder a base, que seja sólida. Então, ele vai traçar um panorama aqui, ó, que sob, embaixo de uma superfície brilhante de uma civilização apurada, né? Vamos pensar lá em Dubai, com aqueles prédios maravilhosos, aquelas cores, né? Todas as cores das luzes lá, esconde-se um mal-estar profundo para Denis. Conflito de interesses, luta pela vida, tornando-se cada dia mais difícil. Quanto mais beleza nós vamos pela tecnologia, está escondendo muito mais miséria social, miséria humana, né? Dificuldade de conseguir um pão para se alimentar, enquanto outros estão com banheiros, torneiros de ouro, que eu não sei para que serve. E Denis vai falar, nos chamar a atenção para o nosso dever. Né? O sentimento do dever tem se enfraquecido na consciência popular, de tal forma que muitos homens não sabem onde está o dever. E eu trouxe aqui uma resposta: onde está o dever? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 17, Sede Perfeitos, item 7. O Espírito Lázaro vai nos falar sobre o dever, né, que o Denis está dizendo. Olha o que diz ele. O dever é obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Vamos repetir? O dever, repitam comigo, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. Dever é a lei da vida. Ele está falando do dever moral. E olha essa frase emblemática aqui.
O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Ama as criaturas mais do que a si mesmo. E o homem tem o dever, né, de amar, né, porque esse dever confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Por isso que ninguém faz favor para ninguém. Somos devedores uns dos outros e precisamos cumprir com as nossas obrigações diárias com o outro que está em casa, que está na rua, que está no trabalho, que está em todo o planeta. Até aqueles que nós não conhecemos, nós temos o dever de orar por eles. Né? E Denis vai voltar a dizer: nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não se inspirar nas leis eternas do universo. Tudo que for concebido e edificado fora dessas leis se afunda na areia e desmorona. E quando nós vemos a questão da areia desmoronando, nós vamos lembrar de novo do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 25, quando Jesus disse: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E eu me lembrei aqui de Paulo de Tarso, quantos ventos, tempestade, poeira, pedrada, né, que ele levou, mas o seu pensamento, o seu ideal estava sobre uma rocha forte, que era Jesus, o Cristo de Deus, e ele não tombou. E, às vezes, muitos de nós, um ventinho já cai. Né? Então, o que é o homem? Esse homem ignorado. Qual é o seu princípio essencial? Quais as leis que presidem o seu destino? É isso que Leon põe na mesa para ser discutido. E que deve ser até objeto de estudo aí dos grupos de estudo, em cima de Denis, conseguir essas respostas. Que é o homem hoje? Quem é o homem hoje? Né? Século XXI. Que o seu princípio essencial continua valendo e está sendo visto dessa forma? Que leis eles estão seguindo? Nós estamos seguindo. Não se pode ignorar o homem na sua individualidade, porque se ignorar o homem individual, como é que se quer governar o homem social? Se não se conhece o que é o homem, a gente tudo vira massa. Né? Então, quando a gente fala, vamos governar massa, você não está governando pessoas, está governando coisas. Né? Então, para Denis, a origem dos males está em nossa falta de saber, em nossa inferioridade moral. Se a gente não se conhece, se a gente não conhece o homem, a gente não sabe o que está fazendo aqui. Então, a sociedade vai continuar débil, impotente e dividida. Olha a sociedade atual, débil, doente, impotente, sem força para mudar o mundo, e dividida, um brigando com o outro, durante todo o tempo em que nós estamos aí vendo, segundo Denis, e a gente vê hoje, desconfiança, dúvida, egoísmo, inveja e ódio dominando a sociedade. Há 100 anos, e hoje não mudou. Né? E ele ainda fala que não basta leis, não se muda a sociedade por meio de leis. Leis e instituições nada são sem que os costumes e as crenças sejam elevados. Então, é o homem que precisa mudar o comportamento, não vai ser sob leis, porque ele pode derrogar essas leis, não cumpri-las. Né? Então, ele vai falar que é preciso direitos, sim, mas sem descumprir os deveres. Olha ele falando de deveres de novo, porque o direito é a liberdade, mas o dever é o que vai limitar e corrigir essa liberdade para não produzir dilacerações e sofrimento. Né? E ele ainda vai fazer uma crítica às igrejas de sua época, que seriam as responsáveis em fornecer essa definição do destino humano, né, para o além, e, no entanto, não tem respostas, ficam, né, no vazio, fica ali sem uma resposta concisa e racional.
E com isso a humanidade fica cansada de repetir dogmas, especulações sem provas e acaba mergulhando no materialismo e na indiferença. A época de Denis, e 100 anos depois, continuamos vendo aí pessoas cada vez mais materialistas, até algumas religiões ou pseudo-religiões também se tornaram materialistas, querendo os bens terrenos, e a indiferença em relação à vida a ponto de suicidar e não sentir nada, de matar o outro e não sentir nada, né? Então, para Denis, não há salvação para o pensamento, a não ser que haja uma doutrina baseada na experiência e no testemunho dos fatos. Então, ele diz o seguinte: a educação do homem precisa ser inteiramente refeita, ou seja, novos paradigmas, como a doutrina que ofereça, né, um espiritualismo científico e não dogmático, que as pessoas não aguentam mais repetir dogmas, fórmulas, rituais, não levam a nada. Isso é lá do primitivismo, que nós ainda não desvencilhamos na nossa forma de ser. E ele coloca a educação como o mais poderoso fator do progresso, porque está em seu germe todo o futuro. Mas para essa educação ser completa, precisa se inspirar no estudo da vida, né? Sobre as suas formas alternantes, a vida que conhecemos, visível, material, e a invisível, que é a espiritual. E isso teríamos a sua plenitude numa evolução ascendente do espírito. Então, é necessário colocar o espiritualismo na base da educação. E Edgar Morin também comunga desse desejo e desse conceito para refazer o homem interior e a sua saúde moral, despertando, aí lembrando Jesus, a alma humana adormecida, mostrando-lhe os poderes ocultos, obrigando a ter consciência de si mesma e realizando gloriosos destinos. O que se está realizando hoje, que podemos falar que é algo glorioso, para a glória do Senhor, e não uma coisa quantitativa para ganhar dinheiro, né? Então, a ciência moderna que está aí, né, 400 anos, principalmente no século XIX para cá, consegue analisar o mundo exterior, né? Conseguimos toda essa tecnologia, penetrar nesse universo objetivo, mas nada sabe sobre o universo invisível do nosso mundo interior, né? E Denis diz que é esse império ilimitado que lhe resta conquistar. E aqui uma frase para a gente começar a pensar em termos de pensamento. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. Ele estava falando do início do século XX, e agora estamos falando do início do século XXI, quando ele vai falar que a hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. Então, nesses 100 anos de transição, agora estamos experimentando as dores do parto para nascer um mundo novo, o verdadeiro mundo que todos nós almejamos, mas que temos que ajudar a construir, né? Então, ele diz que o espírito humano está em trabalho por toda parte, né? Sob a aparente decomposição das ideias e dos princípios, mas por toda parte está vindo, pela ciência, pela arte, pela filosofia, né? Pela religião. E quem consegue ter esse olhar, né, de observador atento, vai ver que está acontecendo uma lenta, mas laboriosa gestação. Então, uma gestação aqui de muito tempo, mas está sendo gestado esse mundo novo. Não podemos perder essa esperança e precisamos crer nisso. Então, Denis vai terminar a sua introdução dizendo que é tempo de compreender que a civilização não pode engrandecer, a sociedade não pode subir se um pensamento cada vez mais elevado, uma luz mais viva, não vier inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Coração está duro, tem muito raciocínio, muita inteligência e pouco sentimento nos dias de hoje. E aí nós vamos passar para a primeira parte do livro, que é quando ele fala do problema do ser,
no primeiro capítulo, que vai falar da evolução do pensamento. Então, agora que eu vou começar a minha exposição, até agora era aquecimento. Né, Rita? Calma. Então, ele vai dizer que a ciência vê alargar-se sem cessar o seu campo de exploração. E realmente a ciência tem crescido bastante nas suas descobertas, principalmente desde a sua época em relação à matéria. Né? No início do século passado, Einstein ainda estava dizendo lá sobre a relatividade, né? Sobre o átomo, e até hoje estamos tentando entender, né? Com a ajuda da física quântica. E lembrando que a ciência é incerta, ela é mutável, né? Quando vem novas descobertas, mudam seus paradigmas, né? E se renova sem cessar. E que o espírito humano vai avançando passo a passo nesse conhecimento e nesse ser do universo. Então, nesses fenômenos todos que se verificam experiencialmente, né, há testemunhos em toda parte que se acumulam, e não é possível, já dizia Denis, que haja alguém que continue negando a realidade dessa outra vida, né, esquivando-se das suas consequências, das responsabilidades que isso acarreta. Não acreditar na imortalidade da alma, na vida após a morte, faz com que a pessoa tenha um tipo de comportamento. E ao acreditar nas provas que o Espiritismo nos traz, nós temos, por obrigação, ter um outro tipo de comportamento, que agora nós sabemos, não é por ignorância. Né? E Denis vai justificar que os conhecimentos de uma época, né, que reinavam naquela época, era de acordo com o que as pessoas conseguiam alcançar e compreender. Né? Então, à medida que o homem vai desenvolvendo as suas faculdades, amadurecendo, vai se mudando, né, conceitos, conhecimentos. Né? Ele vai colocar aqui o pensamento na questão religiosa. Os homens primitivos, que tínhamos lá, o que ele chamou de feiticismo, rituais sangrentos, né? Sacrificavam-se crianças, mulheres, animais, para esse Deus, né? Que existia em algum lugar, mas que exigia sacrifício. E olha poeticamente como é que Denis explica esse pensamento dessa época. Eles estavam soletrando a linguagem divina. Denis é ótimo. Né? Eles estavam soletrando a linguagem. Então, a gente não pode olhar o passado com a visão de hoje. Nós já estamos no futuro desse passado. Então, olhando com a linguagem dos homens, com o olhar à época, contextualizando a época do homem primitivo, ele coloca sem julgamento e sem crítica. Os homens estavam soletrando a linguagem divina e fixando em seus traços ainda grosseiros, no seu perispírito, uma concepção, mesmo que ainda vaga, confusa e rudimentar, de um mundo superior. Era a forma que eles entendiam para explicar que existe um ser que exige um sacrifício, né, para comandar o mundo. E depois vem o paganismo, né, com o politeísmo, com a visão antropomórfica, a visão humana dos deuses, semelhantes aos homens, com as suas paixões, com as suas fraquezas, mas isso já era um avanço em relação ao mundo primitivo. Né? E depois a ideia cristã, feita ainda com sacrifício, com abnegação, né? E o cristianismo, na sua origem, diz Denis, deve ser considerado, e aqui foi muito bonito o que ele falou, como o maior esforço tentado pelo mundo invisível para comunicar-se ostensivamente com a nossa humanidade. Então, a vinda de Jesus, o que ele trouxe, e todo esse evangelho, é o esforço, né, da espiritualidade para nos comprovar que existe, sim, uma vida espiritual. Né? Essa foi a primeira mensagem autêntica do além na visão de Leon Denis. Então, nós temos, segundo Denis, as religiões pagãs,
que era rica de fenômenos, né? Fenômenos ocultos, os iniciados, a adivinhação dos profetas, né? Mas ele coloca que o fato marcante vem com a ressurreição. Quando Jesus volta materializado, né? Depois de morto, para se manifestar e dizer: eu estou vivo. Né? Jesus materializado, conversando com os apóstolos, caminhando na estrada de Emaús, ele está dizendo para nós o quê? A morte não existe. Eu venci a morte e você também fará isso. Né? Porque eu vim como humano, morri como humano e estou vivo, porque todos os humanos vivem para a eternidade. Então, depois disso, vem a florescência do mundo invisível na história, quando as vozes começaram a falar em todos os lugares, se manifestando ainda de modos isolados, mas para um futuro de forma permanente e universal. O que ele está dizendo aqui? No futuro, conversar com espíritos, ouvir a voz da espiritualidade vai ser comum. E eu creio nisso também. Né? Então, nós temos aí os dois mundos com um só caminho, né? E um influenciando no outro, entendendo que lá é a nossa verdadeira morada. Então, é por meio da espiritualidade que eles estão rasgando, né, uma janela à nossa frente, e com isso renasce a esperança que lá, né, no século XIX tinha sido roubada para os corações angustiados, para a humanidade que precisa se reconciliar com a morte, porque a igreja fez com que a gente tivesse medo da morte, medo da fogueira, medo do inferno. E essa nova educação do homem, pela ciência do espírito, faz com que a gente não tema a morte, porque a gente vai entender essa morte do corpo numa vida eterna do espírito. Mesmo assim, ele diz que a religião, independente de tudo, ela é importante como meio de colocar freio às paixões violentas, às barbáries, principalmente do primitivismo da Idade de Ferro, né? E começar a gravar no íntimo, no perispírito de cada um, a noção, né, de uma moral na nossa consciência, que à medida que a gente vai crescendo, isso aí vai se dilatando também. Ele vai criticar as religiões que ficaram apenas nos dogmas, rígidas, engessadas, quando a lei diz que a lei é movimento. Então, esse pensamento imobilizado é que não consentiu que a alma alçasse voo. Né? Então, com isso, provoca um movimento contrário do ceticismo, da negação, da incredulidade. Então, o verdadeiro cristianismo é lei de amor e liberdade. E as igrejas, segundo Denis, fizeram dela uma lei de temor e escravidão. Né? Por isso se afastaram da igreja grandes pensadores, né? Se enfraqueceu o espírito religioso e o materialismo ganhou terreno. Estamos vendo isso hoje. Né? O que se quer é um bem-estar físico, um gozo físico da sensualidade que está aí campeando as sociedades. Então, por falta de preparação moral e de disciplina, a alma vem perdendo as suas energias. Não falamos há pouco dessas energias latentes da luz que Jesus falou que é para brilhar. Nessa outra forma, sem moral, sem disciplina, está se desgastando essas energias, né? Causando mal-estar, discórdia na família, no trabalho, na nação, e esse período de crise que já dura 100 anos ou mais. Né? Então, essa ideia religiosa para Denis vai percorrer o seu ciclo inferior e vai desenhando uma espiritualidade, né? Vai crescendo numa espiritualidade mais elevada. Então, a religião para Denis é o esforço da humanidade para se comunicar com essa essência eterna e divina. E ele nos fala que a proporção que o pensamento vai se aperfeiçoando, os missionários de todas as ordens vêm provocar a renovação religiosa no seio das humanidades. Então, só vão vir os missionários nos apresentar a verdadeira vida quando nós estivermos preparados para isso.
eles vêm um e outro, né, para nos mostrar o caminho, mas nós temos que aprender a caminhar. Então, nós vamos lembrar do Espírito Verdade dizendo: espíritas, amai-vos, instruí-vos, né, para o pensamento dilatar na instrução e o coração abrir no amor pelo próximo. Então, terminando já, ele chamou o Espiritismo de espiritualismo moderno, que vem dar ao pensamento um sentido mais claro e rigoroso, principalmente às almas desenvolvidas, espíritos livres, emancipados, que não têm dependência, né, com sacerdotes, e que vão por si mesmos achar a solução dos grandes problemas, porque o Espiritismo é a religião da autonomia. Nós não temos sacerdote, nós não temos especialista em Espiritismo. Todos nós somos importantes, lemos, estudamos, interpretamos e agimos conforme a moral estabelecida por Jesus Cristo. Essa é a nossa religião. Então, esse Espiritismo vai oferecer uma interpretação das verdades, das leis universais, baseado na experiência, na razão e ainda com a contribuição do ensino dos espíritos. Acrescentamos ainda os deveres, as responsabilidades, que vão dar a base sólida do instinto de justiça, né? E com a força moral, as satisfações do coração, que estamos precisando muito hoje, a alegria de tornar a encontrar, pelo menos com o pensamento e às vezes até com a forma, os seres amados que julgávamos perdidos porque alguém falou que nunca mais o iríamos ver, e o Espiritismo comprova que sim, vamos nos encontrar com seres amados, em sonhos, em pensamento, e quando desencarnarmos. Essa é a certeza que o Espiritismo vem comprovar. E isso nos dá a alegria de continuarmos sem revolta, esperando esse momento que, quando ele chegar, o abraço do reencontro vai valer toda a espera. Né? Sejamos esperançosos como aqueles da época dos profetas esperavam o Messias, e ele veio quase 2000 anos depois, mas veio, e encontrar Jesus e a sua história foi a grande recompensa da espera. Né? Então, tenhamos essa fé dos primeiros, né, ainda judeus, que sabiam do Messias, apresentado principalmente por Isaías, no seu capítulo 53, para que a gente tenha motivação para continuar vivo, né, e falar para os jovens para que eles não saiam da vida antes da hora. Então, além da prova da sobrevivência, a certeza de estarmos com eles, né, reviver vidas e continuarmos com eles, vivendo vidas inumeráveis, crescendo com eles de mãos dadas, rumo à felicidade e ao progresso que Jesus nos prometeu. Né? Não é possível que a pessoa não creia nisso, mas é possível porque alguns creem. Não é? Então, terminando aqui, Denis vai nos dizer, os 2 últimos parágrafos, que dia virá em que as ciências fornecerão a precisão, o método na ordem dos fatos, as filosofias, o rigor das suas deduções lógicas. A poesia, precisamos voltar a ler poesias, principalmente o Parnaso de Além Túmulo, a poesia, a irradiação das suas luzes e a magia das suas cores. Olha o Denis poeta. E a religião, juntar-lhes as qualidades do sentimento e a noção da estética elevada. Assim, veremos realizar-se a beleza na força e na unidade do pensamento, e a alma, orientada para os mais altos cimos, mantendo ao mesmo tempo o equilíbrio de relação necessário para regular a marcha paralela e ritmada da inteligência, da consciência, na ascensão para a conquista do bem e da verdade, que todos nós merecemos, almejamos e estamos caminhando para ela. Então, muito obrigado pela oportunidade de reler Denis e falar sobre ele, falar do Espiritismo e nos aproximarmos de Jesus.